Boa noite, meu nome é Paulo Lindsay, eu sou diretor do sindicato do IBGE e eu vou ser o mediador dessa live. É uma live importante, uma live organizada pelo FONASEF, que há algum tempo, nesse momento de pandemia, vem fazendo algumas lives, essa é a terceira. O tema essencial é todo o funcionalismo público, né? Nós temos 3 convidados: o Davi Lobão, do Sinasef, o Sérgio Ronaldo, da Condicef, e a convidada especial, a Maria Lúcia Fatorelli, que é a coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida. Nós vamos debater esse tema para tentar mostrar à sociedade brasileira, nesse momento de pandemia, a essencialidade dos trabalhadores do serviço público, não só da saúde, mas todo o serviço público. Mostrar que sem o servidor público, a sociedade está muito prejudicada, porque se depender de governos, nós não teremos uma qualidade de serviço público. E a educação, a saúde, o IBGE e todos os órgãos, de um modo geral, da ciência e tecnologia, vem denunciando esse desmonte do serviço público há algum tempo, né? Só que a sociedade foi convencida pela grande mídia, pelos governos liberais, de que nós éramos um bando de privilegiados e que nós éramos o câncer, o problema da sociedade e da economia desse país. E aí nós vamos, nesse momento, nessa live que deve durar 1h30, 1 hora mais ou menos, a gente vai tentar colocar esse debate para que a sociedade possa ter noção de quem somos nós, servidores públicos. Nós somos aquele que liga a sociedade ao Estado. Então, se nós tivermos um elo de ligação forte, nós cada vez teremos serviços públicos de melhor qualidade. Então, nós não podemos permitir que aumente a precarização dos serviços públicos, e nesse momento de pandemia, várias legislações estão sendo aprovadas dentro do Congresso Nacional, colocada pelo governo e também capitaneada pelo Rodrigo Maia, no sentido de tirar direito e estender a precarização, realizando mini reformas, como é o caso da MP 922, que autoriza a contratação temporária em vários setores. E, além disso, a Maria Lúcia Fatorelli fará uma explanação sobre a PEC 10, né, o chamado orçamento de guerra, onde a gente vai perceber que o projeto não é salvar a vida do povo brasileiro. O projeto é você transformar o Banco Central no grande especulador desse país e também internacional, né? E nós começaremos essa live com Davi Lobão, que é diretor do Sinasef, e ele vai falar qual é a impressão que o Sinasef tem, né, e que o Sinasef está fazendo para poder convencer a sociedade da essencialidade dos servidores públicos, principalmente na área da educação, com qual ele atua. Um abraço a todos e esperamos conseguir fazer uma boa live. Olá a todos e todas, é um prazer imenso estar aqui nessa live. Antes de colocar a questão, eu queria chamar aqui a atenção, para mim, muito importante, o que é hoje. Hoje era o dia que iria começar o pagamento da segunda parcela do povo pobre brasileiro, dos desempregados, dos trabalhadores da informalidade, e que o governo suspendeu, né? Não está pagando os R$600 que deveria ser pago hoje, e a desculpa é as expectativas foram superadas. E quando você vai para os números, você tem que o projeto era para atingir 54 milhões de pessoas, e hoje só 33,2 milhões de pessoas foram atendidas. Ou seja, pelo projeto deles, ainda falta 20 milhões de pessoas. 22 milhões de pessoas. E mesmo assim, ele disse que não vai pagar a segunda parcela, porque as expectativas foram superadas. Então, é isso que nós estamos vivendo, é isso que é pandemia. E eu queria falar aqui em nome do Sinasef, dizer o orgulho que é estar aqui ao lado da companheira Maria Lúcia Fatorelli, a qual nós referendamos como uma das maiores autoridades na discussão do que ela chama, muito fortemente e corretamente, de sistema da dívida pública,
o maior processo no mundo hoje de desvio de dinheiro do povo para os grandes capitalistas, para os grandes banqueiros. Então, é muito bom para a gente, é um orgulho para a gente estar aqui. Eu queria colocar a nossa luta neste momento, o que o SNASEF está fazendo, para garantir a quarentena, para garantir o isolamento social, para garantir que nós defendemos a vida acima dos lucros. Nós sabemos do perigo que é essa pandemia, nós sabemos do processo que está acontecendo em todo o mundo e que no Brasil não será diferente, e o único mecanismo de defesa que temos é o isolamento social. Então, nós estamos desenvolvendo uma batalha forte contra a iniciativa do governo Bolsonaro, que quer colocar já as escolas a funcionar normalmente, comércio a funcionar normalmente, porque isso pode construir um agravamento da crise muito séria, que já é séria, né? Hoje, os números de São Paulo já impressionam, um número de mortes elevado por dia, e que deixa a gente muito preocupado. E eu queria terminar essa minha primeira fala colocando algo muito importante como servidor público que sou. A ofensiva contra a gente faz com que passe para a sociedade como um todo que nós, servidores públicos, somos privilegiados. Nós somos a ponta do trabalho entre o Estado e o povo. Nós somos aquelas pessoas que conversam com o povo e que atendem às necessidades do povo. E as escolas que nós trabalhamos, as escolas públicas, neste momento, está dando um banho do que representa o poder do Estado, que representa uma escola pública, que é a participação efetiva nas pesquisas do combate ao coronavírus, na produção de material de EPI, no conjunto do campo de solidariedade para proteger os nossos colegas, para proteger a sociedade. Ninguém está fazendo mais do que isso, do que as nossas escolas públicas. E aqui eu quero falar em nome do Andes, das universidades que estão fazendo um trabalho maravilhoso. Queria resgatar assim também o trabalho dos institutos federais, da Escola Pedro II, do Cefetes, que está na linha de frente da produção desse material. Então, para a gente isso é muito importante e coloca uma condição diferente. E terminar dizendo à sociedade que o Brasil, de acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, nós somos um país que ainda temos muita margem para contratar servidor público, para que ele possa atender, o Estado possa atender melhor a sociedade. Então, não é verdade que nós temos um país inchado de servidores públicos, não é verdade que o servidor público é um peso para o Estado, e nós vamos aproveitar essa live para discutir isso. Os nossos salários são muito aquém daquilo que nós merecemos, nós estamos ganhando muito abaixo do que nós merecemos, e o serviço prestado é de uma relevância muito grande. Salve os companheiros da saúde, do SUS, que estão fazendo um trabalho de muita importância neste momento. Então, eu quero começar dizendo o seguinte: defender o serviço público é defender o bem da humanidade, é defender a sociedade, é defender o povo trabalhador. Muito bem, Lobão. Tem uma pergunta, Lobão, rapidinho para você responder. O Ronaldo Silva está perguntando o que é SNASEF. Porque além de nós, servidores públicos, nessa live também tem muita gente que é do setor privado, e aí algumas pessoas não conhecem as siglas, então é bom que a gente, quando for falar alguma sigla aqui, que a gente define essas siglas muito bem para as pessoas entenderem. O SNASEF é o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico de todo o Brasil. Representamos os trabalhadores dos institutos federais, do Cefetes e da Escola Pedro II. É a Rede Federal de Educação da Ciência Básica e Tecnológica. Muito bem, Lobão, deu o primeiro pontapé inicial aí para a gente poder iniciar essa conversa. E colocar, acho que uma questão importante, que são os números que foram apresentados no estudo do IPEA, onde mostra que nós somos 12 milhões de servidores públicos nesse país, né? E por conta disso é que nós carregamos toda a estrutura de conhecimento e tecnológica desse país. Agora vou passar a palavra para o Sérgio Ronaldo, que é o secretário-geral da CONDICEF, que é a Coordenação Nacional de Servidores Públicos Federal, para que ele possa também dar a impressão em relação à essencialidade do serviço público na vida do povo brasileiro. Boa noite a todos e todas.
Para nós da CONDICEF, a CONDICEF é a Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal, que representa aí um contingente de em torno de 80% do funcionalismo público federal. E eu estou secretário-geral da Confederação. Saudar a iniciativa dos companheiros e companheiras do FONASEF, que é o Fórum Nacional das Entidades dos Federais, dos Servidores Públicos Federais, e também saudar aqui o nosso companheiro Paulo, que está sendo mediador, bem como o Lobão e a nossa nobre companheira Maria Lúcia Fatorelli, da Auditoria Cidadã da Dívida. Eu acho que esse é um momento importante, e nunca foi tão importante para a gente discutir a questão da importância do serviço público. Nunca foi tão essencial os serviços públicos e os servidores públicos. Hoje, com essa pandemia que se alastra Brasil afora, que ainda não está resolvido nem superada essa situação, o povo brasileiro está começando a perceber a importância dos serviços públicos e a importância que tem os servidores. Só para dar um exemplo aqui em números, 75% da população brasileira se utilizam do Sistema Único de Saúde, do SUS. Significa dizer que em cada 4 brasileiros e brasileiras, 3 se utilizam do SUS. E quais são as maldades que querem fazer para que os serviços públicos fiquem na situação caótica que se encontram hoje? É verdade um dado aí que o Paulo apresentou. Hoje, nas 3 esferas de governo, nós temos em torno de 12 milhões de servidores públicos federais, estaduais e municipais. Sendo que esse contingente, 51% desse contingente de servidores estão nos municípios. 34% estão nos estados. E no Serviço Público Federal, 15%. Só para dar um dado importante do desmonte gradativo que eles vêm fazendo nos serviços públicos e retirando direito dos servidores e jogando a população contra essa categoria, nos anos 80, principalmente em 1988, ano da Constituição Cidadã, nós tínhamos 164 milhões de brasileiros e brasileiras. Entretanto, o número de servidores públicos federais ativos eram 710 mil servidores, para atender um contingente de 164 milhões de brasileiros e brasileiros. Hoje, 32 anos após a Constituição de 88, a população brasileira já passa de 210 milhões e, pasmem, eles continuam vendendo a imagem de que o serviço público é inchado. Então, cresceu de 88 até 2020, de 164 milhões a população para mais de 210 milhões, e o número de servidores do Executivo, dos quais as entidades que aqui estão nessa live representam, bem como as demais do FONASEF, reduziu de 710 mil para 604 mil servidores. Como é que eles têm a capacidade de mentirem para a sociedade dizendo que o Estado brasileiro é inchado? Eles gostam e costumam muito copiar os americanos, copiar tudo que existe lá fora. Hoje o Paulo Guedes estava dizendo que é preciso congelar o salário do funcionalismo por mais 2 anos. Ora, como assim? 90% do conjunto do salário dos servidores estão congelados desde 2017. Fase igual a essa nós só vivenciamos na época do Fernando Henrique Cardoso, que passamos 8 anos com os salários congelados. Nós protocolamos a pauta do conjunto do funcionalismo em fevereiro desse ano, junto ao governo. A resposta foi o silêncio. Mas já em fevereiro, necessário seriam fazer uma correção das distorções do poder de compra do funcionalismo de um montante de 33%.
Então, como eles têm uma capacidade de mentir, enganar a população que tanto necessita dos serviços públicos de qualidade e tanto necessitam do conjunto das ações eficientes dos servidores públicos. Portanto, no decorrer dessa live, nós vamos estar desmistificando essas inverdades e ratificando a fundamental importância, principalmente nesse momento, dos serviços públicos, principalmente na área da saúde, da ciência e tecnologia, da pesquisa, da fiscalização, e nós vamos estar aqui afirmando que a vida tem que estar acima do lucro. Primeiro a vida, segundo a vida, se for possível, depois a economia e o lucro. Muito bem, Sérgio Ronaldo, sua fala foi muito importante, para que a gente possa caminhar aqui no nosso debate. Quero nominar aqui alguns presentes na nossa live: Vanusa Pitanga, Ronaldo Silva, o canal do Sinazef, o Elvis da CBGE, Paulo Garrido, e colocar que é importante, nesse momento de pandemia, a continuidade do isolamento para que a gente não possa cair na armadilha do grande capital, que é perder a nossa vida. Eu tenho uma filha que é enfermeira e ela, nesse momento, está diagnosticada com Covid-19, mas está em casa, está se tratando, está melhorando, graças a Deus, né? Mas ela estava na linha de frente, ela é daqueles heróis que dizem, né? Mas que, algum tempo atrás, essa sociedade não reconhecia, né? Então, nós, nesse momento, precisamos que mantenham o isolamento para que aqueles que são necessários para o front tenham qualidade de vida, apesar de não ter os equipamentos necessários, mas nós temos que pressionar a esse poder econômico e esse poder desse governo para que ele possa colocar o material à disposição da sociedade. Tá? Então, queria passar a palavra agora para a Maria Lúcia Fatorelli, para ela poder explanar sobre a questão do efeito dessa PEC 10, por exemplo, nos serviços públicos, na sociedade, né? Já que a Auditoria Cidadã está aí criando várias notas técnicas, né, para esclarecer a sociedade e também os próprios parlamentares do crime que vai acontecer se a PEC 10, o chamado orçamento de guerra, for aprovado. Então, Maria Lúcia Fatorelli, por favor, fique à vontade. Pois bem, olá, meus amigos, minhas amigas, meu caro amigo, que eu considero um irmão de luta, o Paulo Lindsay, da CBGE, caros Davi Lobão, Sérgio Ronaldo, em nome de vocês três, eu cumprimento aí todas as categorias de servidores públicos que fazem parte do aguerrido FONASEF, viu? É uma alegria estar aqui falando com vocês. Olha, esses ataques aos servidores públicos não são de hoje, né? Vocês mencionaram aí outros períodos de congelamento de anos seguidos, retiradas de direitos por meio das várias contrarreformas, ajustes fiscais, ataques mesmo às diversas categorias, enfim. Por que isso acontece? A quem interessa reduzir o tamanho do Estado? O Estado é que presta serviço público à sociedade. Aquelas pessoas que não podem contratar uma educação privada, uma saúde privada, a única saída delas é a prestação do serviço público. E para esses serviços mais essenciais, na área da saúde, da educação, acontecerem, isso demanda toda uma estrutura do Estado. Por exemplo, o levantamento dos dados que o IBGE faz, a arrecadação de tributos, a administração, a organização, toda a estrutura do Estado, ela é essencial para a população, para a grande maioria da população, que não tem saída fora da prestação do serviço público. Por que esse serviço vem sendo tão atacado? Aí, a Auditoria Cidadã da Dívida tem prestado, há longos anos, um serviço
não é? De mostrar para onde vai o dinheiro. A maioria, só um momentinho, a maioria dos recursos do orçamento federal, todo ano, são destinados para o pagamento dos juros e amortizações do sistema da dívida. Porque é só uma chamada dívida pública. Essa dívida tem sido gerada por vários mecanismos financeiros que fazem o seu estoque subir, mas o dinheiro, os recursos, vazam para o sistema financeiro. Outro dia mesmo, o atual ministro da Economia, Paulo Guedes, chamou servidores públicos de parasitas. Olha só, julgando a opinião pública, que depende dos serviços públicos, contra aqueles que prestam serviço para ela. Por que ele chamou os servidores de parasitas? Porque em plena pandemia, quando está ficando muito claro para a sociedade a importância do serviço público, porque na hora do aperto, quem está lá para atender a população são os servidores públicos. Não é? Nós estamos vendo aí as grandes pesquisas estão saindo das universidades públicas, dos institutos federais. Os dados, não é, sendo aí levantados pelas equipes do IBGE, toda a área da educação, não é, dando um suporte para as crianças, para os jovens, para os adultos, orientações e etc. Então, a população na área da saúde, então, nem se fala, não é? O SUS está se mostrando aí, até ex-ministros, né? O próprio Mandetta, que já não é ministro mais, mas antes, ele falava que defendia a privatização. Depois, ele começou a dizer clara, abertamente, a importância do SUS. Então, é inegável, né, a essencialidade, a importância do serviço público. E aí, a contribuição que eu venho trazer, primeiro, é mostrar por que esses ataques vêm acontecendo ao longo dos tempos. Através dos ajustes fiscais que impedem reajustes e cortam direitos duramente conquistados pelos trabalhadores do setor público, e as contra-reformas também, não é? Que vão diminuindo os direitos conquistados. Por que isso acontece? Exatamente para que sobre, vou mostrar o gráfico, né? Para que sobre mais dinheiro para tal da dívida pública. Esse amarelo, não dá para vocês verem os dados aí, mas na página da Auditoria Cidadã, auditoriacidadã.org.br, esse gráfico está lá. Todo ano, essa maior parte que vocês veem em amarelo é o pagamento dos juros. A maior parte são juros, tá? Dessa dívida. E tem também uma partezinha de amortização e de rolagem, que é uma parte ínfima. A maior parte são juros, que são maquiados de amortização ou rolagem. Nesse momento da pandemia, o que a gente tinha que fazer? Interromper esse pagamento, como nós temos uma petição pública, está lá em destaque na nossa página. Quem ainda não assinou, não compartilhou, por favor, faça isso. Porque ano passado, 2019, essa bolada aqui que foi destinada para o pagamento de juros, principalmente juros dessa dívida, dessa chamada dívida, consumiu 1 trilhão e 38 bilhões de reais. Nós temos que interromper esse pagamento. Quem vive de juros pode esperar. Nós não estamos aqui pregando nenhum confisco do valor aplicado. Nós estamos pregando a suspensão da remuneração do grande capital que está aplicado em título da dívida pública, junto com a instalação imediata de uma auditoria
com participação social. Por quê? Porque a auditoria vai verificar, dentro dessa bolada, quem são aqueles pequenos investidores? Quem são os fundos de trabalhadores? E quais são os grandes mecanismos que estão roubando recurso público atrás do manto da chamada dívida pública? Então, a primeira coisa que eu queria falar é divulgar essa petição pública para suspender os juros e destinar os recursos para atender quem não pode esperar, quem perdeu o emprego, quem já estava na informalidade e que agora não consegue nem realizar um bico para sobreviver, quem não tem nada, quem é miserável, quem está doente. Gente, se não houver recurso para um programa de assistência social efetivo, nós estamos correndo risco de um genocídio, de morte de grande parte da população pobre do nosso país. Nós não podemos aceitar isso. E o mais grave, o que está nos deixando mais indignados nesse momento, é que em meio a esse drama todo, em que estão empurrando a conta para servidor público, que está aí com projeto de PEC para cortar 20% de salário, PEC 438, que está aí com projeto de lei apresentado por deputado lá de São Paulo, do PSDB, de cortar até 50% de salário. E aí vai cortar do aposentado também, porque a paridade é para o bem e para o mal. Em meio a essa crise da pandemia toda, estão julgando a conta para o trabalhador, tanto o servidor público, com todas essas ameaças, além da ameaça de congelamento, etc., como para o trabalhador da iniciativa privada. Primeiro apresentaram uma medida provisória para suspender 4 meses de salário. Gente, salário é ganha-pão. Como que a pessoa vai ficar sem pão 4 meses? Depois de muita gritaria, tiraram, mas já apresentaram outra proposta lá para suspender 3 meses. Pois bem, a nossa proposta é não suspender nada de ganha-pão das pessoas, suspender juros. Quem vive de juro pode esperar. Tá? Peço apoio de todas as entidades para essa petição. Coloquem nos seus sites, divulguem, não é? Nós temos que fazer um grande barulho e colocar na cara. Aqui é quem vive de ganha-pão, aqui é quem vive de juro. Quem vocês vão privilegiar? Não é? Isso tem que ficar claro para as pessoas acordarem e enxergarem a importância do serviço público e a importância de garantir a vida acima de tudo. O que está nos deixando mais indignados ainda é a tal da PEC 10. Querem mudar a Constituição Federal. Para quê? A desculpa é facilitar compras, fugindo das regras de licitação, facilitar contratações, inclusive de terceirizados, fugindo das regras, o que não precisaria. Porque o próprio Supremo Tribunal Federal já disse que durante a pandemia estão liberados aquelas restrições da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que tem uma série de limites, uma série de regras. Estão liberados os limites e regras também da Lei de Responsabilidade Fiscal, porque todo mundo compreende que nós estamos numa pandemia, num estado excepcional de calamidade pública, calamidade social. Então, nem precisaria dessa PEC. O que está por trás dessa PEC? É a legalização da emissão de títulos da dívida, vão aumentar a dívida para garantir o pagamento do juro. Olha bem, em vez de suspender o pagamento do juro, estão colocando uma regra na Constituição para burlar a limitação que está lá no artigo 167, inciso 3, que proíbe aumentar a dívida
para pagar esses gastos com juros. Eles já vêm fazendo isso de forma inconstitucional. Tem denúncia da auditoria cidadã de mais de 10 anos. Mas, agora, aproveitando da pandemia, estão legalizando isso. E mais, o que é mais grave ainda? Estão colocando o Banco Central para comprar papéis podres dos bancos em mercado secundário. Mercado de balcão. Esse mercado é totalmente desregulado. Não tem supervisão. As operações podem ser feitas por telefone, entre dois negociadores independentes. A PEC transforma o Banco Central em um desses negociadores independentes, comprando papel podre do outro, que é um banco. A propaganda que isso vai ajudar empresas. Mentira! Nenhuma empresa será beneficiada. O senador Anastasia colocou no relatório dele. Essa operação é uma operação peculiar e somente instituições financeiras estarão vendendo esses papéis. Tá? Que papéis são esses? O Senado discriminou lá na PEC. Debêntures. Quem é que pode emitir debênture? Somente grandes sociedades anônimas. É um papel que as empresas emitem para captar dinheiro no mercado. Só sociedade anônima pode emitir. Então, é uma mentira que está lá na PEC, que a PEC, a compra pelo Banco Central, vai privilegiar micro, pequena e média empresa. Gente, que vergonha colocarem uma mentira na nossa Constituição. Micro, pequena e média empresa não emite debênture, não emite os outros derivativos que estão lá listados na PEC. Mentira. E mais, a PEC coloca, o Banco Central não vai comprar nenhum papel que não tenha tido avaliação de risco por uma agência internacional. Outra mentira. A maioria dos papéis que ele lista lá não são passíveis de avaliação, ainda mais por uma agência internacional. E outra, essas empresas, uma microempresa, gente, está lá na lei, é aquela que tem por ano uma receita bruta de R$360 mil. Sabe quando custa uma avaliação de risco feita por uma dessas 3 principais agências? De 30 a 50 mil dólares. Pode chegar a 250 mil reais. Como é que uma microempresa que tem faturamento anual de 360 mil, além dela não ter papel, desses papéis que a PEC lista, como é que ela iria pagar uma avaliação de risco que custa 250 mil reais? Olha como estamos sendo enganados. A PEC ainda colocou lá, tem que ter preço de referência. Esses títulos privados, a maioria deles, não tem preço de referência. E quando estamos em crise, até aqueles papéis que têm preço de referência ficam com esse preço totalmente fora da chamada curva dos papéis. Então não tem lógica nenhuma isso. A PEC ainda coloca lá, o Banco Central vai regulamentar uma contrapartida. Os bancos que forem beneficiados não poderão remunerar acima dos seus estatutos. Gente, o banco pode ir lá e alterar seu estatuto. Mais uma enganação. E a outra contrapartida que colocaram lá, de geração, de manutenção de emprego e renda, não vai alcançar os beneficiários da compra desses papéis. Por quê? É tudo sigiloso. A gente nem vai saber quem foi beneficiado. E quanto vai custar essa farra?
o presidente do Banco Central esteve no Senado e informou que vai custar 972,9 bilhões de reais. Ou seja, ele informou, gente, até com vírgula. Ele sabe exatamente o montante, quase 1 trilhão. Como é que ele sabe exatamente esse valor? Nós acessamos um levantamento que foi feito por uma empresa privada. Uma empresa que busca soluções para esses créditos podres. Esse levantamento foi publicado na Folha de São Paulo lá em novembro. A cifra que está lá é exatamente quase 1 trilhão. Bate, coincide com o que o presidente do Banco Central confessou lá para os senadores. Só que o que ele não confessou, que está lá no levantamento, é que esse quase 1 trilhão ainda não computa a atualização monetária. Na hora que a gente colocar aí a atualização monetária, nós estamos falando de uma benesse para os bancos, isso sim é parasitismo. Uma benesse de trilhões. E quem vai pagar? O Banco Central. Com que dinheiro? Com dinheiro público. Isso vai gerar um rombo no orçamento ou um aumento brutal da dívida pública. E você que está nos escutando vai pagar essa conta. Então, ainda dá tempo. A PEC voltou para a Câmara. Pressione deputados e deputadas. Denuncie essa fraude, essa vergonha que querem colocar na Constituição Federal, rebaixando o Banco Central, como o Paulo Lindsay falou, a um mero especulador, comprando papel podre às nossas custas. Nós não podemos concordar com isso. Tá? Muito bem, Maria Lúcia Fatorelli. O debate está bom, infelizmente o tempo ele é curto e a gente não tem como ficar o tempo todo escutando, porque seria um prazer ficar aqui a noite toda escutando você falar, porque você tem palavras sábias e que vai cada vez mais ajudar os servidores públicos a entender. E nesse momento de pandemia, nós temos que discutir quais são as nossas estratégias para poder alcançar a sociedade brasileira, mostrando a essencialidade dos serviços públicos, dos servidores, não só agora, mas também depois que acabar a pandemia, porque até antes da pandemia nós não tínhamos essa essencialidade toda. Nós estamos aí num projeto de desmonte dos serviços públicos, onde os projetos de leis e as medidas provisórias apontam para o fim do concurso, né, e a ampliação de trabalhos temporários. Então, eu queria colocar o Davi Lobão nessa conversa, para ver como é que o Sinasef vê esse desmonte e quais são as estratégias que nós vamos ter que fazer daqui para frente para poder colocar esse tema em discussão com a sociedade brasileira e com a classe trabalhadora de um modo geral. Olha, a ofensiva neoliberal da destruição do Estado, a pandemia nos possibilitou fazer uma boa discussão sobre isso. Uma das cidades mais ricas do mundo, Los Angeles, aliás, Nova York, que tem, né, o glamour das cidades mais ricas do mundo, por não ter uma saúde pública, nós vimos lá o que está acontecendo. Então, nesse momento, o debate sobre o serviço público, a saúde pública, a educação pública, as pesquisas públicas, mostra categoricamente o que significa estar a serviço da sociedade. Se hoje nós estamos correndo atrás, com algumas dificuldades, para encontrar soluções com essa pandemia, isso também é produto da precarização do corte de verba que vem acontecendo há anos, da falta de investimento da pesquisa que vem acontecendo há anos, sucessivamente. Então, hoje o SUS sofre
para dar o bom combate, sem o material de proteção, sem condições de fazer um bom trabalho efetivo, muitas vezes produto de quê? Não, certamente produto de quê? Da falta de investimento que houve na saúde pública. Agora é uma contratação a toque de caixa de profissionais, porque não tivemos o cuidado de fortalecer o serviço público. O serviço público, como eu falei, é a ponta do Estado no atendimento à necessidade básica da população. Muito importante isso. E eu queria colaborar com a discussão que a Fatorelli apresenta, Fatorelli, dando alguns dados muito interessantes. Porque hoje me impactou bastante o fato de o governo prometer pagar hoje a segunda parcela dos R$600 e simplesmente não pagar, dizendo que não tem dinheiro. O governo brasileiro diz que não tem dinheiro, que é preciso aprovar uma nova, né, remessa de dinheiro para fazer esse pagamento. E o argumento é expectativas superadas. Como? Se a proposta era para atender 54 milhões de pessoas e só foram atendidos 33 milhões. Está faltando ainda 21 milhões a ser atendido. Como é que superaram as expectativas? Como se iria gastar 45 bilhões de reais e só se gastou 23? Como é que superou essa expectativa? O fato é que dinheiro para o povo, esses caras nunca têm. E aí eu queria colaborar, ajudar os dados que a Maria Lúcia Fatorelli coloca, nessa perspectiva da pizza muito bem feita, do gráfico da pizza muito perfeita pela Auditoria Cidadã, de que se você fazer uma continha simples e dividir esse 1,038 trilhões por 365 dias, dá um valor de 2,84 bilhões, 88 bilhões por dia. O que significa dizer que para pagar o que o governo pagou, já gastou com os trabalhadores, é simplesmente 8 dias. 8 dias de suspensão do pagamento da dívida pública. Se o governo faz aquilo que a Auditoria Cidadã está encaminhando, que é a suspensão do pagamento dos juros, o governo teria muito recurso para colocar no combate à pandemia. E eu vou terminar dizendo o seguinte: isso aqui é um paraíso para os homens ricos e bilionários. E esse é um país de bilionários. O Brasil tem 206 bilionários que juntos têm um patrimônio de 1,2 trilhões de reais. O Brasil tem uma riqueza estimulada em 16 trilhões de reais. E 8 trilhões, metade dessa riqueza, está na mão de 1% da população brasileira. O alto grau de concentração das nossas riquezas é algo absurdo, não coloca na frente de... Nós estamos nos maiores países do mundo a ter acúmulo de riqueza na mão de poucos. Talvez a gente ganhe aí para países que têm dono, como é o caso da Arábia Saudita, que é a Arábia dos Sauditas, né, de uma família. Então, a gente provavelmente estamos entre os primeiros lugares da concentração de riqueza. E esse pessoal não paga imposto, não tem sua fortuna taxada, tributada. Pegue esses 206 bilionários, 206, e taxe ele em algo mais razoável, você vai ter um bom dinheiro para combater a pandemia. Não dá para atacar os trabalhadores. Eu queria concluir com isso, que eles estão sempre voltando a bola para atacar os trabalhadores. O Brasil tem 5.700 e poucas cidades. A maioria delas, 70% delas, sobrevive do Fundo de Participação Municipal, produto do dinheiro que circula dos aposentados e dos seus servidores públicos. Cortar salário dos servidores públicos neste momento significa impactar essa economia dos pequenos e médios municípios, levar diversos pequenos e médios empresários à falência. Mas a Maria Lúcia Fatorelli já reforçou isso. Eles não têm compromissos com esse setor. Não é verdade que ele atende esse setor. Todo o processo dele é para atender o grande capital. Nós, trabalhadores, representamos algo em torno de 290 bilhões a nossa massa salarial anual. E isso já incluindo os impostos que nós pagamos, os encargos sociais. Se eles forem reduzir os nossos salários,
é insignificante o que eles vão tirar da gente. Vai ter um prejuízo muito maior, com a falta, muito maior, com a falta de circulação desse dinheiro na economia, do que o dinheiro que ele vai arrecadar. Se querem arrecadar dinheiro, suspenda o pagamento dos juros. Querem arrecadar dinheiro, tributa as grandes fortunas. Os ricos podem pagar essa conta nesse país. E nós não podemos ceder 1 milímetro. Em defesa da vida, não devemos abrir mão da nossa quarentena. Não devemos ir como gado para as ruas. Porque o que está acontecendo em São Paulo, super subnotificado, são mortos e mais mortes. E isso acontecer nas favelas e periferias do Rio de Janeiro e em todas as médias cidades desse país. É preciso muito, muito que a gente entenda que hoje a única forma de preservar vida é a quarentena, é o isolamento social. E dinheiro para pagar essa conta, esse governo tem. A Maria Lúcia Fatorelli faz um bom estudo sobre isso. O Brasil tem mais de 4 trilhões de reais hoje em caixa. Bota esse dinheiro na rua, paga o trabalhador. É vergonhoso ver o governo hoje dizer que não vai pagar a segunda parcela dos R$600, porque simplesmente não tem dinheiro. É uma vergonha, pessoal. Muito bem, Lobão, muito sábio as suas palavras. Colocar aqui um número para a gente poder pensar. A Maria Lúcia Fatorelli colocou ali o orçamento de 2019, que foi 1 trilhão e 38 bilhões que foram pagos por serviço da dívida. A gente quase não toca, mas a LOA, a Lei Orçamentária Anual de 2020, ela prevê um pagamento por serviço da dívida de 1 trilhão 599. Nós teremos aí um aumento de mais de 500 bilhões para o pagamento do serviço da dívida. E aí vocês começam a entender, nós temos que entender, por que o projeto financeiro sobrepõe ao projeto de vida. Porque o acordo assinado pela LOA com o governo, com o Congresso Nacional, com os banqueiros, com as grandes corporações, prevê esse aumento absurdo para a dívida pública. Se vocês pegarem no dado do Tesouro Nacional, janeiro e fevereiro, nós já pagamos 100 bilhões de juros da dívida. Se a previsão é pagar 480 bilhões, mais ou menos, né, nós rapidamente conseguiríamos alcançar esse patamar até dezembro de 2020. Né? Então, são números para a gente poder pensar que o problema do Brasil não é de dinheiro, o problema do Brasil é de projeto. O projeto que há décadas não vem sendo construído para a melhoria da qualidade de vida do povo. O exemplo são os números do IBGE. Né? Os números do IBGE são bem claros. Está todo mundo falando para a gente passar álcool gel, para a gente fazer a higienização, que isso é necessário, mas mais de 60% da população brasileira não tem saneamento básico. Significa que 129 milhões de pessoas vivem sem esgoto em casa e mais de 30 milhões de pessoas não têm água da rede oficial do Estado. Né? Então, são números importantes para a gente entender que, na realidade, o projeto de desmonte do Estado brasileiro ele vem há décadas, e agora o que tem é uma intensificação de uma escala que a gente nunca viu. Vou passar a palavra para o Sérgio Ronaldo, para que ele possa dar a sua impressão, né, e quais são a visão que ele tem sobre esse desmonte, e o que ele acha, né, o que a Condicef está propondo para os servidores públicos ter essa comunicação com a sociedade brasileira para estabelecer esse diálogo com o povo. A Condicef tem atuado assim numa frente muito consistente, Paulo, com muita propriedade, para desmontar esse discurso do governo e de seus seguidores com cheiro de naftalina. Infelizmente, toda vez eles se utilizam de um discurso mentiroso, utilizando os serviços públicos e os servidores de toalha, como se quem fôssemos toalhas, com o slogan de que tem que enxugar a máquina. Os dados que a Maria Lúcia Fatorelli apresentou aí são fatos reais. Só entre janeiro e a presente data foram repassadas pelo Tesouro Nacional, pelo governo brasileiro,
para o sistema financeiro 1,2 trilhão. 1 trilhão. Infelizmente, o Banco Mundial voltou a dar pitaco aqui dentro do nosso país e eles compram essas mentiras. O Banco Mundial soltou um relatório dizendo que a média dos servidores, em torno de 90% do conjunto do funcionalismo, ganha, em média, R$10.000. Os números não batem, não fecham, porque eles querem sempre continuarem mentindo, jogando a população contra o conjunto dos servidores. E para ratificar essa mentira, o Paulo Guedes foi, num segundo momento, e afirmou que a cada R$100 do orçamento, R$90 são gastos com servidor público. Olha só que disfarçatez e cara de pau. Por isso que nós dizemos que é um discurso com cheiro de naftalina, um discurso antigo, que querem vender a ideia de que o privado é melhor do que o público. Infelizmente, com essa política de desmonte dos serviços públicos, por isso que o tema ele é adequado. Essencial é todo o funcionalismo público e todo o serviço público. Porque, infelizmente, depois do golpe que eles aplicaram em 2016, disseram que, se retirasse a Dilma, o dólar iria chegar rapidamente a 2,50, 2,60. Quanto é que está o dólar hoje? 5,50. Fizeram a reforma trabalhista dizendo que iriam impulsionar o emprego. Hoje nós temos em torno de 45 milhões de brasileiros e brasileiras na informalidade. Na réplica que eles copiaram dos Estados Unidos com a expressão bonita, empreendedorismo. Pessoas que andam 12, 14 horas arrastando uma mochila nas costas, pedalando numa bicicleta e não tem, às vezes, nem condições de comprar uma quentinha para se alimentar. 12 milhões de brasileiros desempregados. Então, mentiram. Fizeram a reforma da Previdência dizendo que estariam resolvidos os problemas. Mentira, retiraram o direito dos trabalhadores, reduziram o salário, porque congelaram o salário do funcionalismo, aumentaram a alíquota de 11% para 14%. Além disso, não estão fazendo concurso público. Hoje, se você for levantar o que uma pesquisa saiu, em torno de 4.000 trabalhadores e trabalhadoras da saúde estão afastados, infectados pelo vírus do Covid-19, ou então suspeitos, fora os casos que estão aí sem divulgar a verdade. E mais de 100 trabalhadores e trabalhadoras da saúde já faleceram por conta disso. Então, eu acho que, infelizmente, o Congresso Nacional não está tendo essa visão. Alguns de suas mansões, ou de seus palácios, votando remotamente, tentam continuar com a pauta tradicional de retirada do direito dos trabalhadores. Onde esse próprio Congresso votou e aprovou que, em caso de calamidade, o governo poderia descumprir, inclusive, a lei de responsabilidade fiscal, poderia descumprir a emenda constitucional 95, que é um crime, que já retiraram 24 bilhões do Sistema Único de Saúde. Olha a falta que está fazendo. Um país nosso como o Brasil, que fabricava aviões de primeiro mundo, tinha estaleiro que fabricava navio, submarinos, hoje está pedindo arrego para transportar, para importar máscara, para importar produtos que a gente poderia estar fazendo. É uma incompetência sem limites. E não podem jogar essa fatura nas costas dos trabalhadores, como fizeram campanha dizendo que não iriam pagar o pato.
E quem não pode continuar pagando o pato é a sociedade brasileira que mais impostos paga nesse país. E esses impostos têm que ser devolvidos para essa sociedade que não tem direito a saneamento básico, que não tem direito a saúde de qualidade, que não tem direito ao direito, tem que ser devolvido através de serviços públicos. Por isso que nós da Condicef, nossos sindicatos filiados, estamos convictos de que, independente da situação que ora se apresenta, essa questão ela veio no momento para fortalecer o que a gente diz há décadas. Os servidores dos serviços públicos são essenciais, não são funcionários de governo A ou B, são patrimônio do Estado brasileiro. Imagina um governo querer, até que ele deu uma freada, mas queriam privatizar a Casa da Moeda, o sistema elétrico, tudo com a sanha de meia dúzia de banqueiros da Avenida Paulista de quererem lucrar. Contrapartido a isso, nós estamos ratificando uma campanha que sabiamente foi implementada agora nesse período pela Internacional do Serviço Público, que é uma campanha Trabalhadores e Trabalhadoras Protegidos Salvam Vidas. E é isso, é o nosso empenho que nós estamos diuturnamente conversando tanto com a sociedade como os trabalhadores, que não abram mão de salvar as vidas e reforçar a nossa pressão junto ao Congresso, que estão votando de forma remota, muitos de dentro dos seus palacetes, que tem que tirar o foco de tentarem continuar retirando, usurpando o direito da classe trabalhadora, quer seja ele do serviço público, quer seja ele da iniciativa privada. Tem que taxar as grandes fortunas. Tem que revogar a emenda constitucional 95, essa emenda assassina que está usurpando recursos do SUS, usurpando recursos das pesquisas, usurpando recursos da área pública. Tem que, de toda forma, suspender o pagamento e amortização dessa dívida que ninguém sabe quem fez, nem quando tem final essa tal de dívida. Então, nós temos foco, eu acho que esse é o momento ideal para a gente pressionar o Congresso, fortalecer os serviços públicos e na linha de que é necessário repor a força de trabalho, fazer o oxigênio principal dos serviços públicos, que desde o Temer eles vêm contingenciando em torno de 40% a 45%, para que o serviço público seja de fato de qualidade para essa população brasileira tão necessitada que está à míngua e na UTI, tanto quanto as pessoas que estão acometidas por essa pandemia do Covid-19. Muito bem, Sérgio Ronaldo, muito boas suas palavras e nós vamos seguindo aqui. Só botar mais uma informação que hoje um deputado propôs um projeto de lei que as empresas que tivessem um patrimônio de mais de 1 bilhão pudessem emprestar ao governo 10% do que eles faturam anualmente. E foi uma grita total no Congresso Nacional, ali, Mira Leitão, vários economistas e pessoas do governo e dos políticos vieram defender que seria um descalabro nesse momento sacrificar as empresas, né? Mas sacrificar o povo, sacrificar os trabalhadores, isso não tem limite, né? Passar para a Maria Lúcia Patorelli, tem algumas perguntas aqui sobre a questão, por exemplo, que você coloque o que são papéis podres, né? Que muita gente não sabe quando você fala nessa questão sobre a PEC 10, né? E a palavra é sua, Maria Lúcia. Liga o microfone, Maria Lúcia. Você está falando com o microfone desligado. Isso. Bom, em primeiro lugar, eu quero parabenizar vocês três aí pelas avaliações, pelos exemplos que deram, né? E queria primeiro complementar, assim, olha, todas essas injustiças que vocês três mencionaram, de redução do Estado, de privatizações, até a Casa da Moeda, né, já estava na lista, e olha, não foi o governo que brecou, não, viu?
Foi uma ação impetrada lá pela Casa da Moeda, pelos trabalhadores da Casa da Moeda, que freou o Banco Central, que queria entregar a Casa da Moeda e privatizar, podia privatizar até para uma empresa estrangeira, que ia fabricar a moeda, o nosso real, tá? Então, tudo isso, gente, esse desmonte do Estado, esse ataque aos servidores públicos, a emenda 95, que congelou todos os gastos, tanto com serviços públicos como com todas as rubricas do financiamento do próprio Estado, de todos os poderes, executivo, legislativo, judiciário, Ministério Público. O que ficou fora da PEC do teto? O gasto financeiro com a dívida. O dinheiro das privatizações, qual é a justificativa para privatizar patrimônio público? Seja através de privatização, concessão, todos os sinônimos, né? Porque tudo é a mesma coisa que utilizam. Deem-se ao trabalho de buscar a legislação que tem aprovado privatização. Desde Collor, passando por Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, e agora Bolsonaro, porque todo mundo privatizou. Sempre, invariavelmente, a justificativa para privatizar patrimônio público é pagar dívida. E agora, o que está na lista das privatizações de Bolsonaro? Patrimônio de florestas, Foz do Iguaçu, Lençóis Maranhenses, vários patrimônios naturais. Agora, já foram as empresas, né, as estatais, portos, aeroportos, estradas, empresas, agora florestas e etc. Estão entregando, gente, todas as nossas riquezas com a desculpa de pagar dívida. Que dívida? Que dívida é essa? Que nunca passou por uma auditoria integral. Se não fosse a nossa luta da auditoria cidadã, ninguém ia saber desses mecanismos como a remuneração da sobra de caixa dos bancos. 1 trilhão dessa dívida interna, que está mais de 6 trilhões, são títulos usados para remunerar diariamente a sobra de caixa dos bancos. Que sobra é essa? Nem é dinheiro dos bancos, é o nosso dinheiro. Todo mundo tem o seu dinheirinho aí na conta bancária, dinheiro do seu salário, que vai gastando durante o mês. Algumas pessoas têm até uma poupança, uma aplicação. Pois bem, todo esse dinheiro de pessoas e empresas, os bancos reservam o pedaço que é obrigatório do depósito compulsório, que é em torno de 20%, foi até reduzido agora. O restante, uma bolada, que está em torno de 1 trilhão, ele aplica no Banco Central e o Banco Central remunera diariamente. Para isso nunca faltou dinheiro. Isso custou 1 trilhão de reais dos cofres públicos nos últimos 10 anos. E é ilegal. É ilegal. Vários outros mecanismos ilegais usam a chamada dívida pública para roubar dinheiro. O escandaloso swap cambial. Um escândalo. O Banco Central assume pagar toda a variação do dólar. Podem verificar, toda vez que o dólar dispara, o Banco Central oferece esses contratos de swap. Olha o nome. Eles chamam isso de ração para os bancos. Gente, é um deboche. E não acontece nada. Essa contabilização errada de juro como se fosse rolagem ou amortização. Falta dinheiro para a saúde, para a educação, para a ciência e tecnologia, para assistência social, para a previdência. Falta dinheiro para tudo. Vocês já ouviram alguma vez falar que faltou dinheiro para juro? Não falta. Por que não falta? Primeiro, porque cortam de todas as áreas para jogar para o pagamento do juro. E segundo, vão lá, emitem título, pagam o juro, que é despesa corrente, que não poderia pagar com novos títulos, a Constituição proíbe, eles vão lá, pagam e contabilizam, maqueiam de
amortização ou rolagem. E depois ainda vem um monte de gente criticando a auditoria cidadã, porque a auditoria cidadã soma aqui juro com amortização. Por que soma? Porque tem que somar. Porque dentro de amortização tem uma bolada que é juro. Estão nos enganando. Gente, o sistema da dívida está por trás de toda essa desigualdade social no Brasil. O sistema da dívida está por trás das privatizações, por trás das contrarreformas, por trás dos cortes em todos os serviços, em todas as áreas da estrutura do Estado. Então, auditar essa dívida tinha que estar na pauta de todo sindicato, de toda central, de todos os fóruns. Aqueles que não colocam na sua pauta o apoio a uma auditoria dessa dívida não compreenderam ainda onde é que está o rumbo das contas públicas, onde é que está o seu inimigo. Essa desigualdade social que existe no Brasil não é um acaso, não é por causa de um ou outro governante, é por causa do modelo. É o modelo que é aplicado aqui. Que modelo é esse? É um modelo que produz escassez, produz miséria, impede o nosso desenvolvimento socioeconômico. E o que sustenta esse modelo? O que suporta? Quais as hastes desse modelo? O sistema da dívida, que é essa utilização errada do endividamento público. O endividamento público devia existir para o Estado ter acesso a recursos para garantir investimentos, para melhorar a vida da população. Mas quando a gente investiga, o que a gente encontra nessa dívida? Encontra esses mecanismos fraudulentos que usam o endividamento público para transferir dinheiro para o sistema financeiro de forma ilegal, inconstitucional e fraudulenta. E esse pessoal não tem limite. Com a PEC 10, vai ser um rombo de mais de 4 trilhões. Vai aprofundar a crise, vai aprofundar o ajuste fiscal, vai aprofundar as privatizações e a entrega do nosso patrimônio, se a gente não fizer nada. Então, qual é a tarefa? É hora de virar esse jogo. É hora de enxergar que todos nós estamos sendo submetidos a um único jogo. E estamos perdendo feio. Por quê? Porque trabalhador da iniciativa privada luta por um lado, servidor do setor público luta por outro, servidor de estatal luta por outro. Vários grupos que defendem a saúde lutam por outro, grupos que defendem a educação lutam por outro, tudo separado. Nós temos que entender que o jogo que nos submete é um só. Todos nós estamos no mesmo jogo. E só o setor financeiro está ganhando, dominando, dando as cartas. Então, nós vamos lançar uma campanha para mostrar isso. Em primeiro lugar, o Brasil é riquíssimo. O Brasil tem todas as riquezas naturais. Os minérios mais estratégicos, como o nióbio e outros, estão aqui. Nós temos todas as matrizes energéticas, nós somos autossuficientes em tudo, nós somos uma potência. E temos um povo maravilhoso, criativo. Se der um pouquinho de chance para esse povo, ninguém segura. Olha que quantas invenções já saíram desse país, apesar de todos os cortes, apesar de toda a falta de incentivo e de estrutura. Então, o que a gente tem que fazer? Mudar, sair desse modelo de escassez e viver na realidade de abundância, que é a realidade, é a verdade que existe aqui. A nossa abundância
em todos os recursos, a nossa autossuficiência e dinheiro em caixa. Como o Lobão lembrou muito bem aí, nós temos mais de 4 trilhões em caixa. Nós temos 1 trilhão e 400 bilhões na conta única do Tesouro Nacional. Aliás, é daí que saíram os 20 e poucos bilhões para pagar os 600 reais dos pobres até agora. Saíram 20 e poucos bilhões. Gente, tem 1 trilhão e 400 bilhões lá. Não falta dinheiro, não. Além disso, nós temos mais de 1 trilhão e 700 bilhões de reais em reservas internacionais na gaveta lá fora. Olha que insanidade! O nosso povo morrendo e o dinheiro na gaveta lá fora. Dizem que não pode tirar? Mentira! Em dezembro, quando a banca já sabia da crise, Guedes e Roberto Campos, presidente do Banco Central, liberaram quase 40 bilhões de dólares das reservas e entregaram para a banca. A banca já recebeu, gente, quase 40 bilhões de dólares lá em dezembro. Recebeu 1 trilhão e 200 bilhões de reais dia 23 de março. A fala pública do presidente do Banco Central está aí para quem quiser ver, está citada no último artigo aí, nos vários artigos da Auditoria Cidadã da Dívida. Quem não encontrar pode fazer contato com a gente, mas está lá como que, inclusive nas notas públicas que nós produzimos agora, já receberam 1 trilhão e 200. Fora o que eles recebem todo ano, né? Porque essa bolada aqui, a maior parte vai para a banca. E se essa PEC 10 passar, eles vão receber mais alguns trilhões, tá? Às nossas custas. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, suspender o pagamento do juro e socorrer as pessoas. Aplicar o recurso na saúde, na educação e pesquisa, na assistência social, nos investimentos, na garantia dos empregos. Segundo, cobrar dos ricos. Vocês falaram muito bem. Outra haste desse modelo injusto é esse modelo tributário. As avessas. Quem mais pode pagar não paga nada. E a classe trabalhadora, os mais pobres, que gastam tudo que conseguem ganhar no consumo, são os que mais pagam. Então, quais as hastes desse modelo que a gente tem que virar? O sistema da dívida, o modelo tributário injusto, a política monetária suicida do Banco Central, o modelo de exploração mineral aplicado aqui no Brasil. A gente fica só com o dano ambiental, com o dano ecológico. As nossas riquezas vão embora a troco de nada. A gente só fica com o dano e perde as nossas riquezas, entrega. E essa política agrícola errada, que privilegia o agrobusiness, em vez de privilegiar a economia solidária, o pequeno agricultor que, de fato, coloca a comida na mesa do povo brasileiro. Quais as saídas nesse momento? Suspender o pagamento da dívida pública e aplicar os recursos no combate à pandemia. Usar esse dinheiro todo que está em caixa, 4 trilhões, mais de 4 trilhões na gaveta. Priorizar o atendimento a essas áreas sociais que eu citei. E mais, cobrar tributo dos ricos. Eles podem pagar. E além de tudo isso, o Banco Central tem prerrogativa de emitir moeda. Ele pode emitir moeda e obrigar os bancos a dar empréstimo a juros zero e prazo de carência enquanto durar a pandemia, principalmente para as pequenas microempresas. Se essas empresas tiverem crédito a juros zero e carência enquanto durar a pandemia, elas vão manter os empregos, elas vão pagar
fornecedores. Elas vão sobreviver. E quando passar essa crise, elas retomarão as atividades e retomarão o pagamento desses empréstimos na medida do possível. O Banco Central pode fazer isso, mas em vez disso, está aí a vergonha dessa PEC. Comprando papel podre. Eu vou explicar o que é esse papel podre. São derivativos. Essa palavra derivativos entrou para o nosso vocabulário desde a crise de 2008. Tem vários vídeos, inclusive, que tratam exclusivamente disso. Vocês podem acessar um dos mais completos, tem muita informação, é um que chama Trabalho Interno. Em inglês, é Inside Job. Mas tem ele traduzido de graça no YouTube, vocês podem acessar. Tem vários outros, tá? Vocês procuram no YouTube, nas redes, derivativos, papel podre, vocês vão achar muita coisa. A PEC lista vários papéis. Ela cita debêntures, que são papéis que empresas emitem para captar dinheiro no mercado. Como se estivesse pegando um empréstimo. Só que, em vez de ter um contrato de empréstimo, ela emite um título, um papel, vende esse papel e fica devendo para quem compra esse papel. Em geral, quem compra esse papel são os próprios bancos. Porque essas debêntures oferecem juros bem elevados. Quem compra são os próprios bancos, na grande maioria. Tem pessoas que têm debêntures também, mas poucas pessoas. Além disso, a PEC lista vários derivativos. Aqueles pacotes que envolvem vários créditos. Outros, CCI, CCB. Esse CCB, inclusive, tem tese de mestrado que está citada em nossas notas técnicas sobre essa PEC que a gente soltou nos últimos dias, que fala da falta de lastro nesse tipo de papel. Por que o Banco Central vai comprar esses papéis? Porque ninguém mais compra. Esses papéis que ele vai comprar são aquelas debêntures em que as empresas entraram em dificuldade. Então, esse título de crédito delas fica sem lastro, ela não está pagando esses empréstimos, ela não tem como pagar. Virou um mico, virou um papagaio, como diz na linguagem popular. Por que o Banco Central vai comprar isso? Dos bancos. Ele não está ajudando nenhuma empresa, não. Esses papéis estão em poder dos bancos. E esses papéis estão acumulados há muitos anos. E não fizeram falta nenhuma para os bancos. Quando os bancos apuram o lucro a cada ano, eles podem deduzir essas perdas que eles têm, que faz parte do negócio deles. Eles deduzem isso. E apesar dessas perdas, eles têm tido recordes de lucro em cima de recordes a cada trimestre. Inclusive, de 2015 para cá, quando a gente vem enfrentando já uma crise econômica grave. 2015 e 2016, o PIB caiu quase 7%. O desemprego explodiu, várias empresas quebraram. E o lucro dos bancos? Seguiu batendo recordes. Principalmente por conta dos privilégios que eles têm no sistema da dívida. Então, eu encerro aqui pedindo a todos vocês, representantes sindicais que estão nos ouvindo, e todas as demais pessoas, primeiro, assinem a petição pública, está lá em destaque na página da Auditoria Cidadã, auditoriacidadã.org.br. Assinem, compartilhem, coloquem nas páginas das entidades, dos sindicatos. Segundo, pressionem deputados e deputadas para rejeitar essa parte da PEC 10 que o Senado teve que voltar à Câmara, porque eles incluíram aquilo tudo que eu falei na minha primeira fala, incluíram aquelas enganações que só serviram
para dar mais conforto a senadores de votar esse escândalo, mas que não mudam a essência, a vergonha que é isso, esse rebaixamento da autoridade monetária brasileira, transformando o Banco Central num mero especulador do mercado de balcão e mais, especulando ao contrário, comprando papel podre que ninguém mais compra e julgando isso nas costas do povo brasileiro, tá? Eu agradeço por essa oportunidade de fazer essa explanação para vocês e conto com o apoio, a mobilização que vocês podem ajudar a levantar nesse momento. Muito obrigado, Maria Lúcia, pela sua explanação. Infelizmente, o tempo urge e a gente está aí finalizando a live. Só vou deixar uma última pergunta, que foi feita pela Suzana Drummond. Como podemos aproveitar esse momento em que a sociedade está vendo a importância do SUS, da universidade, da ciência, da pesquisa, na luta pós-pandemia? Aí eu vou pedir que o Lobão e o Sérgio Ronaldo respondam e dê suas impressões finais. Eu agradecer aqui em nome do FONASEF, foi um prazer estar aqui com todos vocês três, né? O debate foi de alto nível, né? E espero que as pessoas possam compartilhar o máximo possível essas informações e que a gente possa cada vez mais ampliar o conhecimento para que a sociedade possa sair dessa matrix, né? E cair e conhecer a verdade que está por trás dos bastidores. Tá? Um abraço a todos, Davi Lobão e depois o Sérgio Ricardo, e a Fatorelli poderá dar sua despedida final também. Primeiro, queria, em nome do Sinasef aqui, colocar com muita alegria a nossa participação nesse espaço, o orgulho de estar aqui ao lado de Maria Lúcia Fatorelli, uma das maiores autoridades estudiosas sobre dívida pública. A gente sempre aprende e aprende muito quando escuta. É escandaloso cada vez que a gente escuta Maria Lúcia Fatorelli, quando a gente começa a entender um pouco a dinâmica do processo legal, né, de transferência de recurso do povo brasileiro para os grandes aglomerados econômicos, para os bancos, para os grandes empresários. É triste ver isso, mas eu acho que a gente tem que fazer, e respondendo a pergunta do companheiro, a resistência. Nós temos que nos colocar como parte da luta dos trabalhadores por uma nova sociedade, por uma nova dinâmica. Eu tenho falado que, neste momento, a principal tarefa nossa é construir a nossa alternativa, a alternativa da classe trabalhadora. Isso não nega o papel de fazer alianças para lutar contra um governo fascista, um governo de ultradireita, com a unidade de ações com todos aqueles que lutam pela democracia, pelas liberdades, pelo respeito à vida. Mas a classe trabalhadora tem que construir o seu projeto. E o seu projeto passa pela construção de uma frente única. O Sinasef aprovou isso no seu congresso com muita disposição, uma votação expressiva, e construiu uma frente única com um programa que pudesse colocar a classe trabalhadora como protagonista da construção do futuro. Essa é a tarefa fundamental para a gente. Então, o mundo pós-pandemia não será o mesmo. Nós não vamos voltar à normalidade anterior. Vamos voltar a uma outra normalidade. E essa outra normalidade nós temos que fazer com que nós ganhemos mentes e corações para que nessa outra modalidade, essa outra normalidade, o papel da alternativa da classe trabalhadora ganhe massas, ganhe milhões de pessoas. Para defender isso que a Maria Lúcia Fatorelli fala, né? Para que a gente possa fazer valer, né, um país rico como esse, que coloca a sua riqueza a serviço do povo, ao interesse do povo. Então, acho que a gente tem uma tarefa muito grande a desenvolver. Eu acredito muito na força do trabalhador, eu acredito muito na força do serviço público, que sai fortalecido do enfrentamento à pandemia, que desmoralizou a proposta do neoliberalismo, que o Estado mínimo era a solução para os problemas. Então, isso tudo, né, nos permite, com maior potencialidade, discutir a nossa proposta, né, de um Estado que atenda às necessidades do povo e de um Estado voltado para atender os interesses daquele que produz riqueza. Então, é isso que nós precisamos, construir a nossa alternativa, enfrentar esse processo de luta
né, com muita paciência, com muita disposição de ganhar as pessoas para o nosso lado, fazer com que as pessoas se convençam de que nós estamos falando algo possível, porque eles escondem esses dados expostos aqui para Maria Lúcia Fatorelli, eles são escondidos, né? Eu gostaria de lembrar que quando Maria Lúcia Fatorelli foi fazer parte da auditoria que o Congresso tentou ensaiar em fazer, todos os seus ofícios e perguntas que ele fazia ao governo brasileiro não eram respondidos, né? O Brasil esconde esses dados muito fortemente. Então, jogar isso para a sociedade, convencer que a gente tem condições de construir uma alternativa, que esse país é um país que pode nos dar muito mais do que ele nos oferece, eu acho que é uma tarefa grande que nós podemos fazer. O servidor público tem um papel importante, porque ele está na ponta, atendendo a sociedade, atendendo o povo, e em particular o povo pobre, o povo trabalhador. Então, pessoal, vamos continuar lutando e viva a luta dos trabalhadores. Muito obrigado, Maria Lúcia Fatorelli, pela aula que eu tive aqui ao seu lado. Sérgio Ronaldo. Olha, para nós da Condicef é um prazer dialogar aqui com a Maria Lúcia Fatorelli. Nós já somos parte integrante da dívida, da Auditoria Cidadã da Dívida. Está dialogando aqui com o nosso novo companheiro, Davi Lobão, com o nosso mediador. Mas, de toda forma, nós achamos que um outro Brasil é possível. A arrogância do que está sentado na cadeira de presidente da República, se intitular de que é a Constituição, ultrapassou todas as barreiras da razoabilidade. A Constituição não é isso que nós estamos vendo no nosso país. As pessoas irem para a rua, clamar pelo AI-5, achando que é um telefone de primeira qualidade ou um smartphone, é uma ignorância total que o limite que estes estão fazendo com o nosso país. Eu acho que é possível a gente continuar dialogando com a sociedade, que não podem trilhar por esse caminho e esse funil para a miséria e para a morte que eles estão nos levando, estão querendo nos levar. Nós da Condicef, nossos sindicatos filiados, estamos convencidos de que a melhor orientação é fortalecer os serviços públicos, a defesa dos servidores, a defesa dos concursos públicos. Eu estava vendo agora os dados atualizados, já são 5.700 profissionais da saúde afastados. E essa força de trabalho não está sendo reposta, não está sendo substituída. E quem vai pagar na ponta é o povão que se utiliza do sistema universal chamado Sistema Único de Saúde. Então é preciso ter essa consciência. Nós achamos que é possível ter serviços públicos de qualidade, tirar os tubos dos serviços públicos, mas é preciso que as instituições coloquem ordem na casa, que o Congresso Nacional não continue focando a sua metralhadora para retirar e detonar com o direito dos trabalhadores, quer seja da iniciativa privada, quer seja do setor público. Chegou a hora dos banqueiros, chegou a hora dos agiotas, chegou a hora dos patrões, dos empresários darem as suas contribuições. Tem que suspender os consignados. São em torno de 50% dos trabalhadores desse país que estão pendurados nos consignados. Suspender até o período em que estiver essa fase da pandemia. Tem que qualificar o pagamento da insalubridade no grau máximo para quem está atuando diretamente com relação ao coronavírus para salvar vidas. Tem que respeitar os trabalhadores. É um absurdo. Tem hospitais que os trabalhadores estão trabalhando com capa de chuva em UTIs, porque não tem equipamento de proteção individuais. E pelos dados que a Maria Lúcia, com muita propriedade, falou, o problema não é recurso, é ausência de política de estados, de políticas públicas. O Brasil é um país rico, mas grande parte desses recursos fica com a minoria. E é essa inversão de valores que nós temos que lutar para reverter. Um grande abraço, acho que fizemos um bom debate, e esse é o caminho que todas as entidades sindicais têm que fazer. As entidades sindicais e os movimentos sociais são imprescindíveis para a democracia nesse país. Viva a democracia, e a nossa Constituição tem que ser cumprida, e com certeza Jair Messias Bolsonaro
não é a Constituição, como ele afirmou. Ele é o inverso, é um dilatador da nossa Constituição. E é contra ele que nós temos que nos insurgir para que a Constituição seja respeitada e o povo brasileiro lute pela vida, não pelo mercado, não pelo lucro, não pelo recurso que os banqueiros estão usurpando do povo brasileiro. Grande abraço, prazer debater com todos e fizemos um bom debate. Fatorelli, sua despedida. Sim, é só despedir, agradecer, parabenizar todo o FONASEF e principalmente vocês três que me acompanharam aqui. Foi uma honra estar com vocês, as falas foram excelentes. Repito aqui, assinem a petição e divulguem, pressionem deputados contra a PEC 10, acessem as redes da Auditoria Cidadã, nós estamos no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Twitter, tem lá vários posts para vocês compartilharem e pressionarem os parlamentares, e nos próximos dias nós vamos lançar uma campanha, é hora de virar o jogo, tratando exatamente disso que nós conversamos aqui. Ninguém está aguentando mais esse modelo. Eu conto também com o apoio e a participação de vocês. Sim, seguimos juntos e aguardo vocês nas nossas redes. Um forte abraço. Em nome do FONASEF, eu quero agradecer a todos que estiveram até esse momento aqui, muita gente presente, né? Foi um bom debate, e na próxima semana outra live será disponibilizada na quinta-feira, para que a gente continue a debater nesse momento de pandemia. Tá? Agradecer a todos, agradecer aos três debatedores, ao Lobão, a Fatorelli e ao Sérgio Ronaldo, né? E foi um prazer também estar aqui com vocês, e estamos à disposição da luta para defender os trabalhadores e a sociedade de modo geral. Um abraço e até a próxima.